Senhoras e senhores, hoje Andreoli, modo Onca, vai entrar no ringue cheio de marra. Vai entrar, sabe, da KKK caminhada pesada? Porque não tem jeito, estamos recebendo duas lendas do boxe feminino brasileiro. Quer título mundial? Tem. Pan-americano? Tem. Quer medalha olímpica? Tem também, meu querido. Afinal de contas, estamos recebendo a Adriana Araújo e Bia Ferreira! Aqui a gente faz o som também, porque calma, né? Estamos começando, daqui a pouco vai ter plateia, um estádio. Vamos fazer processo, numa Fonte Nova, em breve, faremos uma edição lá. Primeiro, que honra, obrigado por receber vocês aqui. Eu que sou um cara que sempre gostei de boxe, receber duas medalhistas olímpicas. A gente já conversou tanto fora do ar, né? Eu falei, eu tenho que parar de conversar com elas, senão eu vou gastar o papo. Mas eu quero começar do começo, para entender como uma mulher vai parar no boxe. Principalmente vou começar com a Adriana, que começou antes, né, Bia? A gente tava brincando, né, Adriana? Você foi lá quando tudo era mato. Como é que o boxe apareceu na sua vida? Você que apareceu na vida do boxe ou o boxe apareceu na sua vida? Era teu esporte? Você caiu nele? Olha, foi o boxe que entrou na minha vida, né? Eu comecei no boxe em 2000, jamais imaginaria. Eu já fazia boxe na rua. Aquele boxe informal, com quem folgava. Né? Defensor ali. Maybe you should mind your own business. I tried. But it turns out I'm really bad at it. Mas eu jamais imaginaria ser um atleta do boxe, mas eu já imaginaria sendo um atleta, menos do boxe. Sempre fui amante do futebol. Naquela época, nos colégios, existiam os jogos escolares, jogos de primavera, eu participava de tudo. Mas agora você falou um negócio que eu fiquei curioso. Você fazer o boxe na rua, tu arranjava encrenca ou encrenca que vinha atrás de você? Não, a encrenca que vinha atrás de Olha, mim, essa pô. encrenca pegava no seu pé. Eu sempre fui uma pessoa que me defendia, né? Bem tranquila, Sempre tranquila, graças a Deus. Menino, menina, quem fosse, tu não pipocava. Os meninos. É? Menino mesmo? Os meninos nunca me deixaram em paz. Como eu jogava bola, eu jogava entre eles. Ah, então já tinha... Então, e aí muitas vezes eu sempre me destaquei naquilo que eu fazia, e o futebol também era algo que era minha paixão, sempre... E eu imagino que os meninos eu jogava com amor, pô, eu sempre sonhei estar representando... que nos anos 2000, uma mulher também que jogava bola, os meninos, além mais jogando bem, eles deviam te provocar, né? Sim, provocava, dava lá, quando passava ali aquelas canetadas entre as pernas dele, largava as perninhas na canela, então... Não ficava barato, né? Eu tinha que... E aí como é que o boxe apareceu? Você já o boxe apareceu, na verdade, isso com 17 anos, né? Até os 16 anos aí eu jogava futebol, sonhava. Então foi tarde até, né? Se já, você pensar hoje, né? Para os dias de hoje seria tarde. Aos 16 anos eu tive que escolher entre estudar e o esporte ou estudar e trabalhar. Eu tive que trabalhar, né? Estudar e trabalhar. E aí foi que eu abri mão do esporte, não fazia mais futebol, não fazia mais nada, não tinha tempo. Porque eu trabalhava durante o dia todo. O que você fazia? Eu comecei como agente de saúde, né? Com aquela galerinha ali que trabalha para a prefeitura, matando dengue, isso, aquilo, outro. Eu fazia esse tipo de trabalho. Depois eu fui para agente cadastrante da Coelba, que é uma empresa de eletricidade lá em Salvador. Carteira assinada, pô. Aí, uma amiga que jogava bola comigo, que começou fazendo boxe, se apaixonou, enfim. E aí começou a me convidar. Eu creio que foi um propósito de Deus, né? Deus usou ela e começou a me incomodar com boxe. E aí ela, pô, Adriana, vamos fazer boxe, é massa, você vai gostar. Eu disse, você tá maluca? Tá louca, Aline? Vou pra lá, vou pra academia tomar murro. Não, quero não. E quando você percebeu que você era boa? Quanto tempo demorou pra você perceber? Você começou Eu já percebia na rua. É sério. É, lógico. Eu já percebia na Faz todo rua sentido. quando... Tinha coragem, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo. Acho que pra você ser um lutador de boxe, você não tem que ter só apenas você não tem que ser só bom. Tem muita gente que é boa, mas Tem coragem. não tem coragem. Eu falei pra ela, eu nunca briguei na vida. Não sei se... acho que é bom, né, na verdade, mas nunca sai no soco com ninguém. Cara, mas é assim... Acho que não, por isso que eu acho que tem que ter uma coisa que tá dentro de você. Tem. E aí foi que uma dessas aí eu aceitei. Aí o professor, pô, você quer fazer a aula? Eu disse, não, só vim só olhar. Só que eu fiquei olhando e tudo. Aí ele, pode vir na próxima terça, vai ter aula aqui de terça e quinta, quiser vir, pode vir. Aí eu fui a primeira vez, a próxima terça eu fui. E aí nessa que eu fui... enquanto as pessoas estão tendo dificuldade para andar, para poder fazer... Se movimentar. Já pegou rápido. Eu já estava parecendo que
E o cara já achou que vocês faziam, já sabia. Não, ele me perguntou. Você já ele me lutava? perguntou, pô, você já fez boxe? Primeira vez. Ele não. Acho que todo esporte tem isso, né? Essa coisa de quem conhece, de quem tem a experiência, você precisa ver pouco tempo de alguém e falar, meu, leva Quando tem jeito, né? Você chega lá, acho que o cara já viu que você levava jeito na hora. Exatamente. Né? Ele ali, em uma semana, 15 dias já com ele estava me colocando para fazer o contato com essa minha amiga. Resumindo, Socou quebrei o nariz dela, não queria, mas... Faz parte. E aí acabou que dali diante ela parou e eu segui. Parou até com amizade, com certeza. Não, a Aline é amigona minha. É amiga ainda? É amiga ainda? É minha amiga, é minha amiga. É. Quando é que você se apaixonou pelo esporte? Quando você viu, nossa, realmente é isso aqui é... Eu comecei realmente a enxergar realmente o boxe diferente, foi quando eu saí desse meu treinador, que na verdade eu fiquei 8 meses apenas com ele. Ele começou a colocar eu para fazer sparring com os meninos que já tinha 5, 6 anos lá na academia com ele, e eu já estava sobressaindo, estava já lutando bem, desenvolvendo, e ele já não estava tendo mais evolução, estrutura tanto técnica como também física para poder me manter. Você vai evoluir só quando você tiver com... E foi aquilo que a gente estava conversando lá atrás sobre essa minha conquista em 2012, e por ser uma época que não tinha uma estrutura como hoje, atualmente, o que me fez chegar lá, não só a minha determinação e a minha força de vontade, foi essa qualidade técnica que se tinha lá no espaço, lá na academia. Então assim, tinha tanto cara bom que quando você olhava para o lado, caramba, fulano. Olhava para o outro, tinha Beltrano, tinha muita referência. Então assim, eu não tinha como não aprender boxe. Ou eu aprendia, ou eu ia sair de lá massacrada. Né? Então eu ia sair de lá apanhada. E realmente... a intenção foi essa, tipo assim, aí foi quando eu comecei realmente a querer aprender. E comecei a tomar uma saravada, disse, caraca, eu tenho que... melhorar. Eu tenho que aprender boxe. Eu tenho que aprender. E aí, eu não treinava para as lutas, até porque na minha época não tinha tantas lutas como se tem hoje. Então eu treinava para a academia, eu treinava para fazer os sparring com os meninos. Bia, e você? A briga te procurava também ou foi outra história? Como é que você caiu no boxe? Não, eu acho que seu pai tem já uma história tranquila. com o esporte, né? Meu pai é ex-atleta, né? Então eu tinha aquela referência em casa. Eu acompanhava nos treinos, quando ele treinava na Champions. A minha diversão era ir assistir o treino. Então eu ia cedinho, pegava o colchonete, ficava lá, às vezes eu dormia. E aí logo depois eu comecei a treinar também, ficava lá meio que perturbando. Só que sempre foi uma brincadeira. Eu chamava meus amigos para brincar de boxe, sabe? Eu ficava, vamos ali brincar de boxe. Eles iam no começo, mas logo depois desistia, não ficava. E eu sempre gostei, sempre gostei, até que chegou um momento, já tinha terminado de estudar, ia iniciar a faculdade, só que estava faltando alguma coisa. Eu comecei a dar aula antes de lutar. E aí tem algumas alunas minhas que chegou a lutar. E ela me descreveu como que era lutar, né? Aqueles campeonatos de aluno só e tal. E ela me descreveu que era a melhor sensação do mundo. Só que eu absorvi aquilo ali, mas não sabia de real o que era. E aí fiquei com aquilo na mente e eu falei, não, eu preciso lutar. Eu preciso também sentir essa adrenalina aí. E aí foi quando eu decidi que você dava aula e as minhas que você dava aula falaram, é muito bom lutar. Que doideira. E aí eu falei, por que não? E eu treinava desde os meus 4 anos. Só que aí eu fui lutar, minha primeira luta foi com 22 anos. Sério? Sério. 22, a primeira? 22 anos, 2014. E foi, então foi o brasileiro de 2014? Brasileiro. Foi em Mato Grosso? Isso. Aí foi aquela luta lá que... A minha primeira luta de boxe. A gente tava falando disso antes. Ela tava lá, ela tava. E aí eu fui gostando. Bom, 2014, bom, isso, ela já era medalhista. Quanto que a Adriana era inspiração para você, para as meninas? O quanto que ela foi essa... Então, nesse período que eu ia pra academia acompanhar meu pai nos treinamentos, a Adriana e as meninas já estavam lá treinando. Então, assim, era a referência. Não era tantas meninas, mas as meninas que tinham, pra mim, eram as melhores. E aí eu ficava, né? Um dia, será? Só que eu era muito nova e a gente não tinha base, não tinha nenhum. As meninas já eram elite. Eram poucas meninas. Então, assim, a gente tinha uma referência delas, mas a gente não tinha oportunidade, espaço para começo. Hoje em dia, melhorou muito. Igual, a Adriana foi pioneira. Eu também tive que trabalhar quando eu comecei a lutar boxe. O que você fazia?
Eu dava aula de boxe, eu trabalhei numa fábrica de meia, eu cuidava de criança nas férias. Então, assim, eu já fiz meu redemoinho ali porque eu só queria me manter treinando. Comprar meus equipamentos de treino. Você fazia os outros trabalhos para manter o boxe. Exatamente. E eu estudava também nesse período até eu terminar de estudar. Então, assim, hoje em dia, um atleta de alto rendimento não precisa, faz, mas não precisa mais estar fazendo isso, sabe? E Adriole, e aí entra a questão daquilo que eu falei. Você vê, ela começou em 2014. Ela nunca tinha subido no ringue. Nunca tinha subido no ringue. Mas aí entra o diferencial. Caraca. Mas aí que é aquilo que eu te falei. Que tá... Exatamente. E aí entra o diferencial de ser um atleta de luta, que para conquistar, chegar onde ela chegou, onde eu cheguei, você tem que ter muita coragem. Não é só uma questão de técnico, porque técnico por técnico ela não tinha essa experiência. Não tinha. Ela não era tinha. Totalmente uma pedra. Ela começou a ter essa experiência quando ela foi. Eu acho que eu fui a principal experiência para ela. Foi quando ela foi para a seleção para me ajudar a fazer sparring. Em 2016. Em 2016. Então, eu creio que a maior atleta que ela teve na vida dela Para aprender? Para aprender fui eu. E foi uma atleta. Sem dúvida. Sim. Entendeu? Então, assim, você vê, aí que entra aquilo que eu falei, que o atleta, para chegar, para ser medalhista, ser campeão, ele tem que ter a determinação e a coragem para poder... Se tiver medo, você vai com medo Não vai. mesmo. Você vai com medo mesmo, tem que ter coragem acima de tudo. E é isso. Eu acho que você nasce com isso, como a Adriana está você nasce com isso. Só que o boxe é treinável. Você treina o tempo todo o que você vai fazer na luta. Se você treina... Mas tem alguma coisinha na comida baiana. Por que o baiano é tão bom de boxe, Não hein, é cara? na comida não, é no carnaval. Você falou a mesma coisa, cara. cara. O que é? É a ginga ali? Tipo assim, ó, lá em Salvador... Já tá aqui na esquiva. Lá em Salvador, em qualquer beco, viela que você vai... Tipo, eu não sabia nem pra onde que ia o boxe. Mas eu já sabia, quando os meninos vinham, eu já me armava. Mas sabe o que acontece? A gente brinca, né? Que é o carnaval, que é comida e tudo mais, mas não é isso. O que acontece? Lá na Bahia tem muito ex-boxeadores. E esses ex-boxeadores, o que eles fazem? Eles param de competir, param de ser atleta de alto rendimento. Projeto, aquele que eu te falei. E começa a dar aula. E aí, tipo assim, aí inicia, né, projeto, mas se não for o projeto, ele só dá aula pro pessoal do bairro. Meu pai fez isso na garagem. Eu acho que um dos motivos de eu gostar do boxe era ver isso. E, tipo, meu pai juntava as criançadas todas ali, que podia estar com um tempo ruim, fazendo outras coisas ruins, estava com um tempo de qualidade que era ensinando um esporte, estava treinando. E aí entra também a questão, Adriana, de o menino, geralmente da periferia, ver no boxe uma motivação, uma oportunidade para mudar de vida. Eu tive isso na minha vida. Né? Eu fui crescendo e aí eu queria isso, essa mudança através do futebol. Então não surgiu essa oportunidade do futebol, eu queria ver a bandeira do Brasil sendo, né, estampada no maior lugar do mundo, então vi essa oportunidade através do boxe. Então assim, hoje também não é diferente. Muitas meninas hoje se espelham nela, se espelharam em mim e vê a oportunidade do boxe. É isso que a gente fala tanto, né? O esporte, a gente fala, só tem futebol no Brasil, só tem futebol, porque a gente só coloca futebol. Se a gente der as outras opções para as crianças, se elas tiverem outros esportes para praticar, outras oportunidades, elas vão buscar. Claro. Né? Elas têm que ter, né? Tem que ter para fazer. Hoje a gente tem visto isso, né? Eu creio que melhorando muito tá melhorando o cenário. Logo após de 2012, o cenário brasileiro tem visto isso. As pessoas têm visto, a população, a sociedade, ela tem visto que realmente o Brasil não é um país do futebol. E antigamente também tinha aquele preconceito, né? De, boxe, luta é coisa de menino. Então as meninas ficavam um pouco mais retraídas, assim, de começar. E não tinha aquele apoio em casa. Eu acho que uma coisa que é bem diferente para mim é que eu sempre tive o apoio em casa. Então eu acredito que isso me empurrou mais, sabe? Eu nunca tive esse... isso não é coisa de menina. Não, meu pai sempre falou, isso é coisa de menina sim, vai, minha mãe também. Então eu sempre tive esse apoio, que é diferente. A luta em si, ela traz o autocontrole. Sim. Né? Ela dá o autocontrole. Você se testa o tempo todo. Você acaba se testando o tempo todo e, tipo, a gente já... Você faz tanto sparring, tanta luta, você toma tanto murro, dá tanto murro. E chega aqui fora que você não quer saber de briga, você não quer saber de nada disso. Então você quer paz. Já tomaram uma buzinada no trânsito e os caras viram que era vocês e foi pedir desculpa? Vixe. Eu já tive. Já? Já. É? Quando eu tava na Bahia foi agora. Mal.
Lá em Quando eu tava na Salvador. Bahia, saindo do estacionamento assim, aí o cara buzinou, aí quando eu baixei o vidro, ele olhou, ô campeão, valeu! Aí eu, valeu. Tá dirigindo bem, parabéns, linda baliza. Eu falei, ixi, já ia me xingar, né? Nossa senhora, imagina que roubada. Passou. Agora, esse negócio que você falou, Bia, achei super interessante. Tem gente que chega lá, então acha que a menina vai lutar boxe, aí vai gostar de mulher, é isso. Tem esse preconceito. Principalmente os pais, né? Falam, não, vou perder a minha filha, vou não sei o quê. Mesmo? E, cara, não tem nada a ver. Para os homens já era difícil, já existia já um machismo. O cara não queria perder pra você Então, de jeito o nenhum, cara- não queria não, tomar um o cara- soco seu. Não, naquela época o homem fazendo boxe era taxado como marginal. Ah, isso é... Você O vê homem como... Era fazia- luta, né? E piorou, imagine uma mulher fazendo um boxe. Então, assim, o que eu fui taxada como moleque macho, sapatão, é aquilo que ela falou. A pessoa que fazia boxe naquela época, minha mãe era contra. Ela dizia que eu ia ficar masculinizada, eu ia ficar, enfim, meio de coisas, tanto que eu não tive esse apoio como ela teve da mãe e do pai. Meu pai e minha mãe veio me apoiar em 2005, depois que eu disputei uma competição internacional, que eu fui campeã, eu fui a melhor do campeonato, e aí saiu meu nome lá estampado nos jornais, isso, aquilo, outro, minha filha, enfim. Mas antes disso, eu não tive esse apoio, pelo contrário. Agora, vamos falar de coisas boas, maravilhosas, falar um pouco de Jogos Olímpicos, que é uma coisa que para quem ama esporte é sempre cheio de curiosidades, a gente sempre tem perguntas, quer saber como é que foi na Vila, quem que estava lá, o que vocês fizeram, como é que foi a luta da medalha. O que é a primeira hora que você pega, porque eu como jornalista tenho um pouco dessa sensação que é você pegar aquela credencial, né? Acho que já é uma medalha aquilo, né? Quando você fala, caraca, eu vou participar disso. Ou, por exemplo, não sei se, porque às vezes dependendo, né, da luta ou tudo, da data do esporte, também não participa do desfile, ou participar do desfile de inauguração, desfile de encerramento. O que é, antes da parte da competição, estar nisso aí, fazer parte disso? Olha lá, já começa a sentir o frio na barriga e a adrenalina que você vai para os Jogos Olímpicos quando você começa a fazer os cursos. Antes de você ir, você precisa fazer alguns cursos. De doping, racismo. Tu não pegou isso aí, não. Não teve isso. Eu não tive nada disso, não. Assédio, a gente tem que fazer esses cursos. É mesmo? E no final Olha do curso como as coisas evoluíram. tem um certificado. Então, assim, quando você inicia os cursos, você já... Vixe, porque eles estão sempre falando de jogos ali, né? O que pode acontecer nos jogos. Então você já começa, ixi, caramba, eu vou. E aí sim, quando você pega a sua credencial, que ainda nem tá plastificada nem nada, você fala, caramba, eu vou. E a magia começa quando você recebe as malas lá. Que aí é tudo... É um processo que passa em câmera lenta e ao mesmo tempo é muito rápido. As duas vezes para mim foi sensacional, sendo que eu vivi um pouco disso no Rio, quando eu fiz parte do Vivência Olímpica, eu também tive essa experiência de pegar a mala, de estar ali com os atletas, mas quando foi na minha vez, que tinha meu nome, minhas coisas ali, e eu sabia que eu que ia estar lutando, caramba. Oxe, os melhores momentos, que toda vez que eu lembro parece que foi ontem. É incrível. Em Londres, foi... Eu não tive isso aí, não. Os cursos não rolaram, né? Nada de curso. Cara, enfim, né? Pra mim, tudo era novo, né? E assim, Olimpíadas pra mim, vou ser bem sério a você, né? Olimpíadas pra mim era como se fosse um mundial. Com certeza. Era uma competição... Tirando por futebol, né? A Olimpíada é o maior mas assim, pra qualquer outro esporte, por não né? ter ido, e também na minha época não tinha essa expectativa Estrutura, toda, né? essa estrutura toda que como você tem E hoje. tinha sido a primeira vez que Exatamente. Primeiro, né? Então, pra mim, Primeiro, tudo era novo. Então, assim, já começou a luta pela classificação. Porque na minha época, como só tinha três categorias, e só era uma classificação na minha categoria pela América. Ah, pela América inteira. E a classificação tinha que ser no Mundial. Bem Então, difícil, assim, né? Bem difícil. Eu tinha que... Geral, eu tinha que estar entre as 5, né? E tinha que estar... Entre as Américas, eu tinha que ser a primeira. À frente dos Estados Unidos. E nessa época, alguns países já tinham as suas atletas... Já tinham uma estrutura bem Na frente, né? Bem na frente, sabe? Com A gente certeza. na nossa época, a gente não tinha essa oportunidade de fazer base.
A gente não conhecia os outros atletas. Não enfim, tinha como estudar, não saber. tinha nada. Lógico. Então, assim, eu quando chegou a oportunidade de estar nas Olimpíadas, o meu foco, tipo assim, pô, vai estar lá fulana, beltrano, ciclana. Eu já sabia já quem eram algumas já tinha lutado, já tinha ganhado, enfim. E aí o meu foco não era nem a Olimpíadas, que para mim a Olimpíadas era como se eu estivesse dentro de um, sei lá, um Pan-Americano. Mais um evento, né? Mais um evento na minha vida que Era pra sua sobrevivência. que eu tinha que fazer a diferença mais uma vez na minha vida. E pra mim, a primeira vez de estar indo em um evento, de ter contato assim, foi os Jogos, que foi no Rio. Foi acompanhando Ela eles. já tinha, Você teve essa ela oportunidade já teve a da oportunidade vivência, né? de ter da uma vivência. vivência, tudo. Então, Eu nunca assim, tive isso. Então, em 2017, quando eu fui como titular, pra mim todas as competições eram os Jogos Olímpicos. Ah, você já veio pensando nisso. Eu já ficava treinando totalmente aquilo. diferente. Eu lá sabia que ela era... Eu já ficava Olimpíadas. treinando aquilo. Então, assim, Mundial, Jogos Olímpicos, eu só ficava focada nisso. Porque aí, na minha visão, né? Na minha cabeça, o que quando fosse, eu já ia estar acostumada. E deu certo, viu? Eu já sabia como me comportar um pouco. Claro que, assim, o frio na barriga vai dar em qualquer competição, a adrenalina vai dar em qualquer competição, mas eu já tinha meio que a cabeça mentalmente preparada para os Jogos Olímpicos, tipo, Mas você vê que qualquer isso- competição. Isso é mais legal de mostrar que você deu toda essa estrutura, essa base, Exatamente, para ela pra chegar ela. com mais preparada, elas poder por anos pensar naquilo. Exatamente. Você não tinha como pensar porque Não. Em 2008 não tinha, né? Foi até em 2012. Eu lá, né? a única Então, coisa... Eu sabia que eu tinha que fazer porque eu já fazia isso por anos, né? Desde os 17 anos. Eu cheguei nas Olimpíadas com 32, 31 anos. Caramba, Com 32 anos, eu cheguei nas Olimpíadas. Então, assim, já é uma atleta experiente, né? exato. E em 2012? Foi. Eu cheguei lá com essa Mas eu acho idade. que dá, hein, pra ir mais um. Eu também acho, eu não sei que você tá vacilando aí com essa história aí de ir no ir, meu. Demorou, tu tem que ir. Não, mas Tu não a vai, gente não? tá Quantos anos? estudando. É? Tô com 32. Ah, pelo amor de Deus, Bia. Ainda mais hoje com toda a tecnologia de recuperação, de... Não, e eu, E tô, outra, eu ela- me sinto bem, eu acho que E o só tá boxe, faltando mais um, né? pra o gente boxe completar. profissional, ele é mais fácil. O boxe profissional, ele é mais fácil. Você vai fazer um treinamento específico para aquilo. Tá, já começa aí. O boxe profissional, o boxe olímpico é muita entrega. É todo dia, é muita entrega. É tira peso, bota peso, corre, faz Muitas isso, faz viagens. aquilo. É muitas viagens. Então, assim, você não respira, um você não desgaste sobrevive. maior. É um desgaste maior. Entendeu? O boxe profissional, não. Você tem espaços Você entre tem um as lutas. espaço, É o que eu tô estranhando. entendeu? Você tem um conforto maior. É por isso que você precisa ter paciência. Então, o que ela precisa hoje é fazer essa transição do olímpico para o profissional na prática. É Pra 9 que ela venha anos ter essa tendo uma paciência. rotina, Exatamente. tendo, sabe, horários, lutas. E o Um ano, corpo sente 37 falta. lutas em um ano, sabe? Então, assim, muitas lutas. E agora ficar 3 meses E sente falta, né? O corpo sente falta, a mente sente Vou falta. bater em quem? surtando. Ah, será que eu volto? Você fica, será que eu volto? Mas eu tô pensando, a gente tá estudando a possibilidade, por mim, depender de mim. Tamo aí, eu tô bem. Ué, e depende Mas você quer mais o quê? do que Não tenho isso. lesão nenhuma. Você quer voltar pro Olímpico ou... Na verdade, eu acho que eu ainda não saí do Olímpico, sabe? Mas é isso que você precisa fazer. Mas aí eu. Só Sair que do eu Olímpico. gosto assim, eu gosto O que, de que me te sentir impede feliz. de lutar mais uma Olimpíada? Ah, nada me impede, eu Nada. acho que é tudo conversado. Eu acho que se eu Conversar conversar. com quem? Com teu pai, com o técnico, que é empresário? Os meus empresários. Mas meu o que você treinador. quer? Agora, É isso. O que eu quero? agora eu vou te fazer a pergunta de uma maneira mais direta, talvez. Tem mais grana envolvida no profissional e aí você tem que fazer essa escolha? Ou Sim, não? Ou- no profissional rola mais grana, com certeza. Rola mais grana. E é o conforto. E aí, se você vai fazer aproveita 28, um pouco você tem mais que se preparar para 28, né? Aí você vai ter Sim, que se aí tem toda a retirar do... preparação. Mas olha, eu tenho uma coisa comigo. Acho que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu tinha passado pro profissional logo após as Olimpíadas de 2012. A questão é que, na minha época também, o boxe profissional feminino não tinha tanta visibilidade como se tem hoje. Como tá tendo agora. Como tá tendo tem agora. isso também. Então, assim, o que eu pudesse aproveitar hoje do boxe profissional, nossa, por N motivo, até tá mesmo te ouvindo. por esse conforto, Mas- e principalmente o pós-aposentadoria, que o boxe profissional é que vai nos dar.
Agora, vou botar uma pimenta nesse molho aí, pra deixar também tua cabeça fervendo pra Já 2028. tá. O meu interesse é que você vá pra 2028. Eu fico feliz que você ganhe cinturões no Campeonato Mundial, mas a gente sabe o peso, vocês sabem mais do que eu, o peso de uma medalha olímpica. Sim. Ao mesmo tempo, se você vai pra uma terceira Olimpíada e ganha uma terceira medalha, também vai voltar muita coisa positiva, né? Também vai ter um retorno. Eu gosto de fazer coisas que ninguém nunca fez, né? Eu sou fanática em fazer isso, em testar. Eu acho que é bom a gente se testar para poder mostrar para outra pessoa que dá para fazer e eles quererem fazer também algo incrível. Galera, o modo super desta semana tá bem especial. Nós fomos até Salvador, olha que coisa maravilhosa, que coisa chique. A Elisa Ranieri foi fazer uma experiência inesquecível. Um treino de boxe, justamente com a nossa medalhista olímpica, com a Adriana Araújo, lá no centro de treinamento dela, que tá lindo, maravilhoso. A Superbet deixou, ó, nos trinques. Tá bonito. Você sabe, né? Além de ter reformado, deixado o instituto da nossa Adriana bonito, lá na Superbet é onde você faz seu jogo com segurança, você tem tudo regularizado e, claro, sempre jogando com moderação. Agora é hora da gente viajar, vamos até Salvador, Bahia. Nossa correspondente Elisa Ranieri agora vai trocar uns socos com a Adriana. Ainda bem que foi ela e não eu. Isso aí mesmo, modo super ativado diretamente de Salvador, aqui no Centro de Lutas Adriana Araújo. Eu vim conhecer um pouquinho dessa história, conhecer a academia e, claro, entender como é que luta boxe com uma medalhista olímpica. Fica daí que eu vou te mostrar tudo. Eu comecei com 7 anos, né? Eu sempre fui amante do esporte, dos esportes. E na minha época eu comecei com futebol, né? Jogava nas ruas com os meninos. E aí na oportunidade também no colégio, né? Parte de educação física. Eu jogava handebol, participava de torneios internos do colégio na minha época. Multiatleta. Exatamente. E aí, aos 17 anos, foi quando eu conheci o boxe e levei realmente o esporte como minha profissão, né? E hoje, essas crianças elas têm esse mesmo objetivo, né? Eu não tive esse guia, né, para poder me guiar, né, para poder, no meio do esporte ali, me levar para isso. Eu fui tudo isso por conta própria e Deus me ajudando. E hoje elas têm eu, né? Ver eu como inspiração, como exemplo, e ter eu também para poder guiar elas, passar para elas toda a minha experiência. E além de contar com a sua experiência, com tudo que você sabe, nós olhamos para uma medalha de bronze olímpica na academia e dá para ter aquela sensaçãozinha de que é possível. Eles falam da tua medalha? Olha, eles não só falam das medalhas, mas também do cinturão e também das lutas. Você acredita que eles acabam assistindo todas as minhas lutas? Olha aí. Todas as lutas que tem no YouTube, eles vão lá, olha, procura saber como é o golpe, aquele golpe que eu fiz na menina tal. Chega aqui e me conta tudo e quer aprender também. Em 2000 você fez um pedido, né? Que você tem, a gente sabe que você tem muita fé, né? Você fala muito sobre sua relação com Deus. Tem que ter. Você fez um pedido em 2000, queria que você contasse um pouquinho. Queria que você contasse também como que você conta essa história para os seus alunos e como que, além de tudo que você tem, sua experiência, como que a sua fé também inspira seus alunos. Exatamente. Na verdade, hoje eu passo para meus alunos saber pedir direito, né? Porque você não pediu direito. Exatamente. Fazer a petição a Deus da forma certa. E comigo não foi diferente. Em 99, né, 2000, eu consegui fazer a minha primeira luta fora de Salvador. E aí eu fui fazer a minha primeira luta, eu não sabia com quem era, mas ele disse que eu ia fazer uma luta com um atleta que era de São Paulo. Tá. Eu só tinha 8 meses de boxe, né? Era uma pessoa inexperiente, não tinha maturidade nenhuma. Mas, como eu era bolo doido, como diz aqui na Bahia, né? Eu não comia reggae. Eu disse, não, aceito, eu vou lutar. A luta foi uma luta bem equiparada. Foi uma pontuação de 24 a 23 para ela. Por pouco, com a diferença. Eu não ganhei aquela luta. E ali, com isso, na época, era o Luciano do Vale, o saudoso Luciano do Vale, que era o cara que
fez o boxe feminino crescer aqui no Brasil, ele que fazia tudo acontecer. Eu saí do meio dos pessoal que estava ali naquela reunião toda, falando e tudo mais, e fui na beira-mar fazer uma oração e uma petição a Deus. E aí é que entra a questão de eu ter fazer o meu pedido errado. Porque na oração eu tinha pedido a Deus para me colocar entre as 3 melhores do mundo. Ele ouviu 3, né? Ouviu completamente, ele ouviu tudo, do início ao fim, e lá ele me fez me lembrar, que foi em 2012, né? Onde eu estava lá com as 3 melhores do mundo. É um bronze que para mim vale ouro, para mim, com certeza, eu me consagro como campeã, porque sei da luta que foi para poder conquistar essa medalha olímpica. Mas com certeza, ele agora já estou pedindo diferente, né? Pedindo da forma certa, e eu creio que ainda esse ano possa ser campeão mundial aí. Eu já estou na 3ª do ranking. E teve uma coisa que você não pediu, mas que você ganhou, que foi isso aqui, né? Que quando você menos esperou, você estava falando tão bem, que você, no momento, olhou para a sua medalha e falou, cara, isso aqui não é mais meu e tal, mas voltou para tu, né? O que é teu é de ser seu. Esse aqui, olha, eu nunca tive dúvidas de que Deus era comigo. E isso aqui, para mim, é a prova viva que há a mão de Deus que, através da Superbet, me abençoou com isso aqui. Realmente, eu jamais imaginaria ter uma academia como essa. Tudo que um atleta ou que uma pessoa que quer aprender realmente a luta em si, ela pode vir aqui e querer aprender. Então, inclusive uma professora, né, medalhista olímpica, não é só estrutura. É o diferencial da academia. E claro, tá? A Superbet, que foi o passe ali que Deus usou para poder me abençoar, me ajudar. Com uma super academia, né? É uma super academia, com certeza. Como que você recebeu a notícia de que a Superbet ia te devolver sua medalha? De início eu não estava acreditando, né? E depois que as coisas estavam realmente batendo, estavam acontecendo, assim, caramba, eu fiquei muito feliz, sabe? Me fez entender que tudo que eu fiz na minha vida em relação ao esporte valeu a pena. Foi um momento único que só em Londres, né? Só em Londres eu passei por isso, que é ter esse gozo de felicidade interna, e só quem passa por isso sabe. E além disso tudo, eu acho que o que mais deve ser importante pra você, além de óbvio, né, é uma coroação de toda a sua trajetória, mas você entender que você vai mudar novas trajetórias com essas crianças, com esses alunos, né? Eu entendi que as pessoas aqui estão praticando para aprender, mas essa categoria de base, você vai criar um campeãozinho ali. Sim, com certeza. sim. Olha, as meninas, principalmente aqui, elas são, como posso dizer assim, elas são bastante comprometidas. Uhum. E eu vejo nos olhos delas, quando elas vêm falar comigo, quando elas vêm treinar. Elas moram em outro bairro. Uhum. Os pais pagam a passagem, a bolsa que é gratuita para elas, mas elas pagam a passagem e vêm treinar aqui comigo. E você vê na cara delas o prazer, tanto das meninas como dos meninos, de vir treinar aqui. Vamos usufruir um pouco da sua academia então, pode ser? Bora lá e depois a gente fazer... Você vai pegar leve? Vou pegar leve. Não vou apanhar? Vou pegar leve porque você tricolor. Perfeito, aí. Tricolor entende tricolor. Entende tricolor. Então, se fosse rubro-negra... Não, longe disso. Inclusive, eu acho que vermelho e preto é extremamente cafona, não combina, entendeu? Mas, vamos então, ringue, você vai me levar pra fazer o quê? Não, primeiro você vai bater ali um jab direto e depois a gente vai fazer ali o nosso spy. Posso trocar de roupa pra não parecer uma patricinha no ringue? Mas ó, você sabia que tem muita patricinha que chega ali dentro, mostra a cara? Eu com as minhas unhas aqui, eu vou bater em todo mundo. Menos em você, tá? Longe de mim, pelo amor de Deus. Tô aqui! Não, só eu quero... Tem um contragolpe. Não. Tem a defesa. Não, imagina, Adriana, só um jab direto tá ótimo. Já volto. Ela olhando pra minha cara, absolutamente nem aí. Não, André, olha. Não, meu Deus, essa mulher vai me matar aqui. Pra mim, chega. Tá? Minha dona tá bem, hein? Tô ótima. Vai daí, André, olha.
Eu tô sentindo que temos chances, hein? Temos chances em 2028 de ver a Bia de novo. Agora, a gente tava conversando ali, fora, dando muita risada dessa parte da alimentação, que é uma coisa que, acho que principalmente quando a gente começou a ver esse crescimento do MMA, né, da arte mista ali, da luta mista, o negócio da alimentação, porque o cara vai lá, bate o peso e agora a gente fica vendo, né, como hoje também rede social, a gente consome, vê tudo, consegue ver toda a preparação, essa coisa que de alguma maneira, acho que quem não vive dentro do esporte não sabia que você bater o teu peso, você pode ir lá meter aquela feijoada e ganhar um peso. Aí a Adriana estava explicando que no Olímpico você pesa cada luta, então não dá para dar essa exagerada, né? Como, por exemplo, no profissional você poderia, mas você já me explicou que também tem um peso limite. Sim, em algumas categorias. Mas aí depende da... Como é que você falou? Quantos quilos você falou que você ganhava depois? Aí, nesse caso, depende da organização. O critério que exige isso Não, é a IBF. não é todas. Ah, entendi. A IBF exige isso, acho que tem um limite de 4, 5 libras, 4 ou 5 libras, né? Que Você o atleta pode passar. Fora isso... Você falou quantos quilos você ganhava depois? 6, 7 quilos. 6, 7 quilos. Mas o que você comia pra ganhar 6, 7 quilos? Tudo. Tudo, né? O que não comia? Tudo. Bora, galerinha, bora almoçar? Olha, eu gosto de hidratar bastante. Eu acho que todos os atletas do boxe, quando ele tem oportunidade, eles se acabam com água, com suco, gosta bastante. Então eu gosto de me hidratar, mas eu gosto de carne. Eu gosto de carne, legumes, na verdade, e carne pra dentro, que eu me sinto forte. Eu não gosto de fazer muita coisa que eu já não faça nos treinos. A gente tem modelagem competitiva, que é os sparrings num peso, que é simulação de luta quando a gente está em casa. Então, meio que eu já vou treinando ali. E o que aconteceu naquela competição lá na Bulgária? Foi isso. Foi uma bendita sopa que não desceu legal, uma sopa de milho. Nem era, você nem queria comer. Então o nem técnico que queria. falou, tem que comer. Essa competição é o seguinte, a gente tinha que comer o cardápio lá e eu estava no começo de carreira, não tinha cartão internacional, não tinha nada. Hoje em dia não, a maioria dos atletas tem. Hoje você consegue ter a comida que você quer. Não gosto da comida do hotel, beleza, sai e vai em outra. Hoje em dia eles conseguem. O que aconteceu na Bulgária? Ixi, aí eu lutei assim mesmo, chegou lá num round, tinha que bater forte. Não conseguia bater forte porque eu tava me segurando. Barriga, vamos falar. E subi no ringue já com a dor de barriga. Só que assim, eu tinha ido no banheiro e não tinha acontecido nada. Mas era só preparando, sabe? Só aquele frio que dá aquela... que você sente e segura. E aí eu lutei um round todo me segurando. Tipo, você não queria dar com tudo pra não vral. Porque eu tava pondo força pra prender. Entendi. E aí meu treinador falou, pô, você sai por baixo. Tá ficando muito parelho ali, você tem que bater forte pra ela... Aí eu falei, tá, caga, mas ganha. E aí foi, eu caguei, mas ganhei, né? Menos pior. Fala aí, você falou que você fez um cálculo, você tava com o seu shorts normal e tava com aquele de compressão. Ele pensando, falou, Bia, caga, mas ganha. E aí eu toda, comecei a calcular. Eu falei, pô, tô com 2 shorts aqui. Mas tava saindo? Então, eu não sabia, porque eu não tinha feito nada, só tava doendo. Aí eu falei assim, deve ser barulho, vamos lá, vou tentar, porque não vai cair nada não aqui vai no escorrer. chão. Não vai cair nada, vamos lá, vou tentar. E aí eu, mandei o jab, ela entrou diretão, bum, fez até o olho. Aí, mas eu acho que era mais barulho mesmo, assim, sabe? Na hora em si, não tava... Entendi. A preparação, E aí eu vi, caramba, tô cagada. Isso tudo eu lutando. Eu falei, ixi, caguei, velho. Aí eu caguei, Mas não sentia nada? Não, o fedor, né? Sentia o fedor. Tava Não, e ainda bem que tinha público, né? Imagina se é igual Tóquio lá, que sem público. Nossa, ele se escutar. Tinha galera gritando, grita mais e... Eu já tava fazendo força onde nem precisa, nem tava mandando mais golpe, mas só pra sentir alívio, sabe? E aí terminou a luta, deu resultado, mano, já saí rápido. Bem na cagada. Falei, Aí todo mundo, o que foi? Eu falei, eu preciso ir no banheiro, tô cagada. Mas a galera não percebia o cheiro? A menina que tava lutando comigo, eu acho que não. E ela é muito gente boa, a gente se fala, é americana. Mas ela já sabe dessa história? Ela já sabe dessa história? Não sabe. Não sabe? Não, Agora tá assim, sabendo. Vou botar em inglês, legendas em inglês. Mas foi sufoco. E como é que você falou que teve... Normalmente você senta no intervalo do round. Aí do segundo pro terceiro eu não sentei. Fiquei em pezinha, durinha lá. Eu falei, ixi, vai marcar? Eu falei, não sei como é que tá a situação aqui, né? E aí meu treinador me molhando assim,
jogando água e eu pensando. Eu falei, que cagada. Quem que vocês viram em Vila Olímpica que deu uma tremidinha na base? Não, vou pedir uma foto, Dani, não tô... Ou não, fica muito fechado na disputa e não quer saber disso. Ou, pô, tá lá no refeitório da vila, fala, olha quem tá aí, fulano. Teve? Querendo ou não, a gente fica, né? Eu sempre fui muito obcecada assim, pelo foco, né? Mas aqui, na refeição, a gente consegue ver todo mundo. Eu via a galera toda aqui do vôlei, a galera do vôlei aqui, as meninas do vôlei, diga por sinal, as meninas na Foram época... campeãs, inclusive. Então, mas elas estavam passando um perrengue, Tava, porque 2008 elas tomaram se inspiraram, elas se horrível. inspiraram na minha medalha, pô. Elas encontravam as meninas. Que legal. Exato. Conta aí. A Fabi, a parceira. Garay, as parceiras. E aí o que acontece? As meninas estavam vivendo uma fase muito ruim ali em Londres, né? Eu lembro que toda vez que a gente descia para treinar embaixo lá na parte do estacionamento, e aí o Zé fazia umas reuniões com elas, né? E elas bastante tristes com a situação, todas as vezes que ia jogar, perdia e tudo mais. E aí elas vendo a minha vitória, né, começaram a vir falar comigo, a se inspirar nisso, se inspirar e tudo mais. Que legal. Caramba, eu lembro que quando eu voltei com a medalha, que eu tinha feito a semifinal, que eu voltei com as medalhas, e aí a Fabi me parou, a Garay me parou, falou assim, pô, a gente vai se inspirar em você, cara, a gente vai, com fé em Deus, dar a volta por cima aqui, a gente vai ser campeão aqui. E aí foi o que aconteceu, realmente. Quem que já pediu pra tirar, ao contrário, que pediu pra tirar foto com você que você ficou grandona? O Bruninho, o Carelli, as meninas do vôlei que coincide da gente ter praticamente os mesmos dias. Né? E aí coincidiu, da prata em Tóquio, as meninas disputaram a prata, eu fui pra final e acabei levando prata e a gente comemorou depois. E eu tieto todo mundo, eu gosto disso. Dessa vez... E de gringo, teve algum? Então, dessa vez em Paris, como eu sou casada com a Ana, que é velocista, eu tô interagindo mais com o pessoal do atletismo. E eu assisti a série Sprint antes de ir. Aquele marrento lá, Noah Então, Lyons. o Noah Lyons, o italiano. Não sei se você viu agora a Shelly Ann Fraser, né, que foi tricampeã olímpica. Teve uma competição na escola dos filhos. Ela não deixou barato. Ela foi lá e correu. Embora. Os coitados das mãezinhas, tudo. Espírito de atleta. Você acha que ela ia dar mole? Não foi nem 50%, não foi nem 20%. Ganhei o soco que vocês me deram. Ela deu 100%, bicho. Ela nem aqueceu, já deu pé. Caramba. Certo é ela. A Bia já deu um indício aí de... Então que pode ser que sim. Los Angeles 28. Joga para cima. A minha bandana tá aqui, ó. Vamos pegar as coisas? Posso pegar ali? Pode. A minha bandana tá aqui e ela tá inteira. Eu acho que ela aguenta mais um... Deixa eu ver. Um ciclo, né? Essa é sempre a mesma, sempre desde de Tóquio? Desde 2017. Desde 2017, dá pra perceber que ela já tá até mais branquinha. Desde quando eu comecei, é a mesma. É a mesma. Só lava e vem pra competição. Aqui é minha força. Ainda bem, né, que lava. Ainda bem que lava. A cada luta. A cada luta. Não, porque de repente, às vezes, tem aquela mandinga, não, né? É porque só lavo quando acabar. Pá. Não, a gente usa vaselina, né? E eu coloco pra entrar, às vezes. Então, mela tudo de vaselina aqui. Então, tem que... Eu tenho uma mania, né? Eu gosto de ficar sempre cheirosa e arrumada nas lutas. É mesmo? Olha, tá vendo? Você acha que vai pegar lá que a lutadora vai estar no maior budão, maior cheirosinha, tá nossa, os sentando outros a mão países tinham que cheirosa. fazer Apesar isso também. Tem umas Nos outros países tinham que fazer isso também, tá? que usam tática. Essa A maioria dos tática países, de a entrar maioria- fedida? Ou não? Pode ser uma Não, tática. eu acho que Dá é... raiva. Aquele clinch Você- aqui, Eu ó. acho que Mete no já é coisa mesmo do país, É né? deles. Do deles lá. Ô, Bia, conta essa história que também foi muito legal, que você tava falando ali no camarim, enquanto eu coloco suas medalhas. Olha o sonho da criança. Tirando... Pô, tá descascando essa medalha, eu vou lá reclamar pro pessoal, pros japoneses, hein, meu. Pô, ó, de Paris tá bonitinha. Tá mais nova ainda, né? Como é que foi que você tava contando dessa experiência do boxe profissional, quando a sua adversária começou a sangrar? Então, assim, o olímpico, ele é bem mais seguro, é bem mais olímpico mesmo, sabe? A gente fala amador. protetor, Tem o né? protetor, abre contagem protetiva, então sangrou para poder o médico avaliar se vai ou volta. Então, assim, É muito eu mais nunca seguro, tive vamos dizer tanto assim. sangue em uma luta como foi esse. Você sangrou a menina e aí você Aí eu ficou sangrei meio... a menina, nossa, e era sangue, assim, ó, em todos os lugares. E tava tudo tranquilo até eu não ter sentido gosto. Aí quando eu comecei a doideira. sentir um gosto, assim, eu falei... Gosto do sangue, literalmente. E ele tava sangrando onde? Era supercílio ou o que? Nariz? Era nariz.
E aí, na outra luta, eu abri o supercílio. Aí foi minha vez, era o meu sangue. Você ficou menos. Mas foi bem tranquilo, Foi pior o sangue Foi da pior o outra. sangue dos outros, Olha que coisa que a gente jamais iria imaginar é que um boxeador ia ficar meio com nojinho. Nojinho? Não foi nojinho. Foi o quê? Foi impressionada, vamos dizer assim. Porque eu nunca tinha passado Passado por isso na tua aquilo, cabeça. né? Isso que eu ia falar, foi mais impressão dela, porque é muito relativo. O que acontece, Eu, né? durante Tu quebrou lá o nariz da tua amiga e segue o baile. Eu, durante a minha vida toda, Adriana, por ser um atleta forte, Você sangrava a maioria os das minhas adversários. lutas era por nocaute. Nessa que nocauteava, muitas vezes abria supercílio, quebrava o nariz também. Eu já tive situações assim de atleta ter traumatismo craniano comigo. Caraca. Em 2009, em um Pan-Americano de boxe que acontecia na Venezuela. E lutando com a atleta do Canadá, e a atleta muito dura. Eu dei um passo atrás e joguei o golpe de encontro. E nessa que eu peguei de encontro, eu já ia dar de encontro e voltar cruzando. E aí ela recebeu e aí eu já vi o olho virando. Que isso? Virou. A magia. Aí eu já não cruzei porque ela já caiu de Já foi. Nem cara. precisava. Caiu de cara. De frente? Foi, caiu de frente, de cara. Isso deu trauma, deu traumatismo craniano. Ela ficou impossibilitada de lutar. Depois desse Nunca mais lutou? nunca mais Tu lutou. aposentou a moça? Aposentou. Rapaz. Ainda bem que quando eu Eu ia comecei- pedir pra ela me dar um soco, acho que eu já tô me dando jeito. Aconteceu bicho. também de abrir supercílio. Eu fiz uma luta na Argentina que eu tava sendo tão roubada que existia muito roubo. Ah, pô. Até hoje. Hoje melhorou muito. Antes era muito. pior. E aí hoje, tu fez o quê? hoje o roubo que acontece é 5%. Antigamente, Brasil lutando com qualquer russa, qualquer europeia, já, a camisa já Papagaiada, pesava. Já ainda esquece pesa, né? Brasil. Hoje em dia a camisa que pesa é a nossa. Pois é, hoje já amenizou muito. Tradição, vocês conquistaram, vocês criaram essa Exatamente. A gente foi abrir esse caminho aí e hoje já mudou já essa visão. E já pra mim o sangue era satisfatório. Porque tradição. Cada um no seu estilo, né? eu não tinha essa. Nunca tive esse Não, é Eu melhor tenho não sangrar. A Érica, ela falava assim, a esposa do Robson Conceição, ela falava assim, menino. quando eu descia do ringue, quando eu parava sem a luta, ela falava assim, amiguinha, você não tem pena das minas, não? Você não sente nada quando você faz esse tipo de coisa, não? Eu disse, eu sinto prazer. Eu sou crime. Antes dela do que Exatamente. É Mas, assim, lógico. é o espírito, Ué, sabe? tô lutando bem, tô fazendo meu trabalho com excelência, E arrebentando pra a cara mim, dessa sinceramente, era satisfatório quando eu luto, que tá sangrando, tá caindo. Mais. Quero mais. Até ela deitar. Coloca aí, champ. Ó, mas da próxima manda eles colocar umas minas aqui, ó. Porque botou 2 caras no bagulho vendo? aqui, velho. Deixa eu fechar com um prazer. Muito bem. Você tem uma também, você pode segurar dela. Sei que você não trouxe a tua, beleza? Tô ligado que a Superbet te devolveu a tua. Você não quis nem trazer, eu tenho Beleza, a minha tá bom. medalha e também tenho o cinturão. Eu fui campeã mundial silver também, pela Não WBC. trouxe, né? Mas tudo bem, beleza. Vamos fingir Na que é tudo próxima nosso vez. aqui. Mas, ó, pra mim, queria pedir pra vocês levantarem, porque foi um orgulho, uma honra ter vocês aqui, esse nosso bate-papo. Eu perdi o tempo, porque se não ficasse aqui, ficaria horas fazendo mais mas tem perguntas. história, né? Menos socos, mais perguntas, obviamente, porque eu não quero correr esse risco. Mas agradecer vocês, tá? Bia? Obrigado, viu? Bia, Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado demais. Deixa eu botar uma medalha E aproveitando em mim que eu tô aqui, eu queria desafiar você. Eu? Pra treinar. Pra quê? Um dia de treino com as campeãs, que tal? É lógico, você acha que eu vou arregar, moleque? Eu não Até arrego. porque, Ainda mais que eu até vou com porque 2 a gente veio campeãs. jogar um esporte que a gente nunca jogou na nossa Entendeu? vida. É, já aproveitando, avisando pra vocês que o modo off do Kawaii vai ter um desafio de ping-pong com as nossas campeãs. E também, pra não mostrar que eu pipoco, eu vou pedir pra cada uma me dar um soco. Mas também não dá pra ser aquele soco que caiu a cara no chão da coitada, né? Porque Tá senão, bom, eu vou dosar a força. Como é que faço amanhã? Não É só um acordo. pouquinho de força, né? Tá bom. Então, ó, não percam o modo off do Kawaii na sequência. E agora a nossa foto, que sempre tem uma foto maravilhosa pra gente encerrar. E a gente vai sair medalhado e platinado. E juntem aqui pra ficar no nosso mural de memórias aqui com as nossas campeãs. A nossa fotinho vai aqui pro mural. E ó, tá topado já esse desafio. É só ver a agenda de vocês aí, quando vocês podem me receber. Então fechou. Mas lá não vai ser nada de 20%. Lá é É o quê? treino. Você vai estar com Um treino sim. Silvio! Sim, eu já sei. Você vai estar com os equipamentos devidamente seguros. É. A gente Não, eu vou contrata tentar diminuir suas o proteção. impacto. Gente, se a gente der uns presentes pra ela, será que sai menos porrada? Vamos ver.
Pra vocês. Deixa eu... Aí, ó. Presentinho do André Oli Modo 1 pra vocês. Uau! Essa bagzinha aqui para quem luta boxe é muito boa, que você coloca a sua bandeira suada. Já as luvinhas. E aqui, Felipe Andreoli. Aí, ó, um caderno pra vocês anotarem as vitórias. Show! Obviamente. Já ir planejando, né? Ó, uma bolsinha dessa pra você colocar o nariz da tua amiga. Muito obrigada. Valeu demais. Tamo junto! Bia, Adriana, vocês fizeram história pelo nosso Brasil, pelo boxe brasileiro, e pra mim foi uma honra, um orgulho ter vocês, tá bom? Obrigada. E ó, tem modo off no Kawaii, vocês vão me ver apanhando, tá muito legal, é imperdível. Quem não gosta de ver o apresentador apanhando? Todo mundo gosta.